Nessa demonstração, a gente vai estar simulando aqui uma empresa de seguros médicos que precisa de mais agilidade para poder processar os pedidos de reembolso, que hoje é tudo feito de uma forma muito manual, com intervenção humana e tudo mais. Então, basicamente, a gente vai usar o Application Integration e toda uma estratégia no-code com AI para poder acelerar esse processo de negócio. Então, basicamente, tudo começa aqui, né, com um cliente ali pelo aplicativo, tirando uma foto do pedido de reembolso. Isso vai disparar ali, vai subir um arquivo num bucket que vai disparar o início de uma integração. Chegando na integração, basicamente, o Application Integration vai buscar esse arquivo no bucket e vai fazer duas etapas aqui usando a nossa solução de Document AI do Google Cloud. Primeiro, a gente vai fazer uma inferência de classificação para ver se de fato aquilo ali que está sendo pedido para ser reembolso é de fato um reembolso, não uma conta de energia, por exemplo. E depois, logo em sequência, de fato, a gente vai extrair, né, os campos ali que estão no formato binário dentro de um PDF para campos ali, dados que a gente consegue processar como variáveis dentro do próprio Application Integration. Então, médico, CRM, valor sendo pedido. E aí, basicamente, a gente vai colocar a seguinte regra de negócio. Se o pedido de aprovação aí de despesa for maior que 1.000, o Application Integration tem as funcionalidades de aprovação, cadeia de aprovação. Então, a integração para até um aprovador aprovar, vai ser disparado um e-mail e a gente já vai ver isso na demonstração. Caso seja um valor mais baixo, ou se esse fluxo for aprovado, a gente vai criar um objeto nativamente dentro do próprio Salesforce, que eu criei um objeto aqui de claims, para poder exemplificar aí o nosso pedido de reembolso. De qualquer forma, aprovado ou não, a gente sempre vai ter uma visão analítica de tudo que está acontecendo com nossos pedidos de reembolso e vamos estar escrevendo também as informações aí que a gente extraiu dos documentos, aprovação, não aprovação, diretamente no nosso BigQuery. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui a simulação, né, de um reembolso. Então, primeiro aqui é o nosso usuário Thor, né? Então, aqui tem o ID, o CPF do Thor, a nota fiscal, a rua dele, o doutor estranho, que é o médico que está o atendendo, e o valor que ele está pedindo, note que é um valor baixo aqui, só para a gente simplificar. E o segundo caso de uso, aí já é uma coisa mais interessante, vai ser basicamente o nosso Superman, né? Enfim, foi tratado pelo Dr. House aqui, e temos aqui um pedido de um valor mais alto. Então tudo começa aqui para a gente subir esses arquivos, né, no nosso bucket, né? Então vamos lá para o nosso folder, e aqui a gente vai subir primeiro o Thor, tá? Então, simulando uma aplicação aí que alguém mandou uma foto, chegou lá no nosso arquivo, e agora a gente vai explicar o que acontece dentro da própria integração. Né? Então a integração começa sempre aqui com um trigger, vai receber essa mensagem via PubSub, e usando um conector nativo, a gente vai poder lá buscar esse arquivo do nosso bucket, e aí vamos preparar os dados para a gente poder invocar o DocAI. E a primeira checagem que vai ser feita vai ser justamente, isso aqui é um claim válido, né? Alguma coisa que a gente reconhece como pedido aí de reembolso ou não. Então note que para a gente poder interagir nativamente com essa task, que ela já existe de uma forma nativa aqui, só drag and drop, né? A gente só precisa preparar os dados que a API espera. Então aqui, basicamente usando o nosso mapeamento de dados visual, que eu vou entrar para vocês verem, a gente pode começar a setar as variáveis que a nossa API de Document AI precisa. Então é um PDF, onde que está o binário, né? O base 64 que a gente vai estar analisando, os campos que a gente quer que o modelo extraia para a gente. Então basicamente esse fluxo que vai estar acontecendo. Então caso vocês queiram ver rapidamente aqui, tem os dois modelos, né? Os dois processadores que eu estou executando aqui. O primeiro é o classificador, no qual eu treinei, né, o modelo para vários exemplos aqui do que é de fato um pedido de reembolso e o que não é, né? Então dei alguns exemplos aqui. E o outro é um form parser aqui nativo do próprio DocAI, que vai extrair os campos ali dos nossos formulários para pegar os campos que a gente havia dito lá e trazer em variáveis para a gente, tá? Então é basicamente isso que acontece. Então, a primeira checagem, como a gente havia comentado, isso aqui é uma coisa válida ou não, né? Um pedido de reembolso válido ou não. E aí, basicamente, a gente pode colocar condições, né? Então, se o modelo lá for de fato, tiver a confiança, né, de ser um arquivo de reembolso válido for mais baixo que de não ser um válido, a gente vai acabar o fluxo aqui, mandar um e-mail de caso inválido, também usando uma task nativa do próprio Application Integration para mandar para esse usuário aqui com a mensagem de erro. Se for uma coisa válida, ou seja, se o modelo decidir que a chance desse documento ser um claim, né, é maior do que de não ser, a gente vai seguir, vamos chamar novamente agora a API, mas agora para extrair os campos, e aí, uma vez com os campos em mãos, a gente vai ver o seguinte,
Se for um valor alto, ou seja, note aqui, se o valor que a gente extraiu diretamente daquele pedido de reembolso for maior que 1.000, a gente vai disparar um fluxo de aprovação aqui para o aprovador com a seguinte mensagem. E se não for, né, for um valor mais baixo, a gente já vai seguir aqui. Então, o aprovador aprovando, a gente vai chegar aqui e preparar os inputs que a gente extraiu novamente do arquivo binário e vamos colocar ali nos inputs que o Salesforce quer. E aqui, usando o conector nativo do próprio Application Integration para criar objetos, né, numa estratégia de CRUD, nós vamos criar ali uma entidade de tipo Claims e, de novo, aprovando ou não aprovando, né, nós vamos também usar aqui o BQ para a gente ver o que aconteceu. Então, primeira coisa, a gente já aconteceu alguma coisa, a gente já havia, né, obviamente, feito o upload do nosso arquivo ali do Tor. Então, vou vir aqui no meu Salesforce. Então, primeiro de tudo, vou dar uma atualizada. Então, note que todos aqueles campos já foram extraídos, né, do nosso arquivo PDF e já foram trabalhados aqui, inseridos no objeto que a gente tem dentro do próprio Salesforce, que é aí um objeto de claim que eu criei, que é como se fosse uma oportunidade, uma conta. Eu só criei um objeto custom aqui. Também, caso a gente venha aqui no BigQuery, e se a gente vier aqui nessa nossa tabela de claims, né? E vamos ver aqui detalhes, podemos até fazer um preview. Nós podemos ver também a mesma informação, inclusive a informação se foi aprovado ou não, como foi um valor baixo, é automaticamente aprovado, já colocada aqui no nosso Data Warehouse. Eu vou só subir para terminar aqui um segundo exemplo, no qual a gente pode exercitar as questões de aprovação, né? Então vamos subir aqui agora o Superman. Beleza, então o Superman está aí na área, então a gente pode esperar um pouco aqui. O que mais demora nesse fluxo é justamente as chamadas ProDocument AI, que tomam tempo ali para fazer a extração, a identificação. Mas a gente pode também ver tudo isso, é um ponto muito interessante, com a visão de logs do próprio Application Integration. Então, em todas as etapas, a gente tem os tempos, quanto tempo está demorando cada etapa, as mensagens, as variáveis que foram extraídas, de uma forma muito interessante. Então, note que aqui a gente está no estado de suspensão, porque a gente está esperando uma aprovação, sim ou não, do nosso pedido de reembolso. Então, aqui a gente tem todas as etapas, quanto tempo cada etapa demorou, né? Então, vamos lá ler do bucket, preparamos os dados, invocamos aqui, toma um tempo maior, né? Os dados ali do nosso pedido de reembolso, chamamos 2 vezes, e aqui paramos nessa etapa de aprovação, porque de fato o aprovador configurado tem que aprovar sim ou não. Então, aqui a gente tem todo o detalhe, a gente pode até eventualmente ver aqui os campos que foram extraídos em variáveis nativas aqui do próprio Application Integration. Então, o nome do médico, o CRM, de novo, a gente já tem variáveis nativas aqui dentro, principalmente o valor, que a gente tomou a decisão em cima do valor. Então, em cima do valor, a gente pode ir para um lado ou para o outro, então de uma forma muito fácil e muito ágil. Então, vamos buscar aqui uma aprovação. Então, aqui está o e-mail que a gente havia configurado, né? Então, olha, tem tal valor de 1.400, você quer aprovar sim ou não. Então, vou copiar aqui nossa mensagem de aprovação. Vou colocar aqui, rapidamente. Eu vou aprovar porque eu gosto do Superman. Então, vamos aprovar aqui. E agora o fluxo vai seguir adiante, que é uma coisa muito interessante. Se a gente voltar aqui no nosso log e dar um refresh, o processo deve estar continuando agora, não está mais em estado de suspensão. Perfeito, está em processo. Vai pegar lá a aprovação. Vamos ver se o processo já terminou. Agora é para ser rápido. Perfeito, terminou. Então agora a gente deve ver aqui, voltando no nosso Salesforce, o objeto criado no Salesforce, está aqui, Dr. House para o Clark Kent. E também no BigQuery, se a gente voltar aqui e der um refresh no nosso preview, a gente deve conseguir ver os dados ali que estão acontecendo. Então, como não conseguimos, vamos fazer um famoso select estrela dentro do nosso dataset e vamos executar. 2 estrelas não existe. Então, perfeito. Também temos a entrada aqui.